Uma viúva foi vendida-se a um coronel cruel como pagamento de dívidas, mas um fazendeiro honrado pagou o dobro e a salvou. E o que aconteceu depois deixou toda a cidade de boca aberta. Você já imaginou ser tratada como mercadoria, negociada como se não tivesse alma, vendida para um homem violento conhecido por destruir a vida de suas esposas? Era assim que começava a manhã de agosto de 1898 para Helena Cristina Almeida, uma jovem viúva de apenas 22 anos que, naquele momento, descobria que a dor do luto era só o começo de um sofrimento muito maior. Quando sua madrasta Benedita anunciou com um sorriso cruel que havia vendido a enteada para o coronel Tertuliano Vaz, Helena não imaginava que um fazendeiro solitário mudaria todo o destino dela. E meu amigo, minha amiga, o que aconteceu no final dessa história revelou uma verdade tão chocante que abalou toda a região de São Miguel das Vertentes. No interior de Minas Gerais, onde a palavra de um coronel valia mais que a lei e mulheres eram negociadas em acordos escusos, essa história provou que nem todo homem aceita a injustiça calado e que, às vezes, o destino guarda reviravoltas que ninguém consegue prever. Fique comigo, porque você vai entender por que essa é uma das histórias mais emocionantes da época. Prepare o coração. Romance, justiça, coragem e um desfecho cheio de emoção estão só começando. Agora me diga de que cidade você está assistindo essa história. Naquela manhã fria de agosto, quando a geada cobria os pastos da pequena propriedade que seu falecido marido Antônio Almeida deixara, Helena bordava um lenço branco com as mãos trêmulas, tentando acalmar o coração que não parava de apertar desde que acordara com um pressentimento ruim. O vestido preto de luto que usava há um ano parecia pesar mais naquele dia, e a simples aliança de prata que Antônio lhe dera brilhava fraca no dedo magro. Foi então que Benedita Ferraz entrou no quarto sem bater, uma mulher de 45 anos, com olhos duros como pedra e um sorriso que gelava o sangue. O que ela disse em seguida fez o mundo de Helena desabar de vez. Benedita explicou, com detalhes que pareciam lhe dar prazer mórbido, que o coronel Tertuliano Vaz, homem de 55 anos, dono de metade das terras de São Miguel das Vertentes e conhecido por colecionar esposas jovens que raramente sobreviviam mais de 5 anos ao seu temperamento violento, havia comprado Helena por uma soma que pagaria as dívidas da propriedade. O contrato, já assinado pela madrasta que forjara a assinatura de Helena, seria cumprido naquela mesma tarde, quando o coronel viria buscá-la em sua carruagem preta, puxada por 4 cavalos, símbolo de poder e morte na região. Helena sentiu as pernas fraquejarem. Como assim vendida, madrasta? A voz saiu trêmula, mas ainda havia dignidade nela. Benedita deu uma risada áspera que ecoou pelas paredes. Vendida, negociada, entregue, chame como quiser. O fato é que você não serve para nada aqui, comendo meu pão e ocupando espaço. Pelo menos assim você terá utilidade, quitando as dívidas que seu marido inútil deixou. Helena apertou o terço que pertencera à mãe morta, as lágrimas começando a escorrer silenciosas. Antônio era bom para mim. Ele não merece que a senhora fale assim dele. Benedita aproximou-se com olhos faiscando. Bom, ele morreu e te deixou sem nada. Só com essa terra que não vale metade do que deve. Você devia agradecer por eu ter arranjado um destino para você. Helena sabia que não adiantava argumentar, não adiantava implorar. Benedita sempre a tratara como fardo desde que chegara naquela casa anos antes. Mas agora a crueldade atingia um nível que Helena jamais imaginou possível. Enquanto isso, a poucas léguas dali, Rafael Drummond acordava com o sol ainda escondido atrás das montanhas, como fazia todos os dias há 5 anos, desde que perdera a noiva em um acidente com cavalos. Rafael tinha 31 anos, corpo forte de quem trabalha desde criança, mãos calejadas que sabiam tanto segurar as rédeas de um cavalo quanto as contas de uma fazenda próspera. Os olhos castanhos carregavam uma tristeza antiga que ele tentava esconder sob a rotina implacável de trabalho. Vestia sempre as mesmas roupas simples, mas limpas, camisa de algodão e calças de brim,
chapéu de couro que o protegia do sol castigante do sertão mineiro. A fazenda Vale da Promessa, herdada do pai, era conhecida como uma das mais bem administradas da região. Com pastos férteis onde o gado gordo pastava, celeiros sempre cheios e uma casa grande de pau a pique que, apesar de simples, tinha a solidez de quem foi construída com carinho. Mas Rafael vivia sozinho naquela imensidão, apenas com 2 peões que cuidavam do gado e uma senhora idosa que vinha 2 vezes por semana preparar comida e limpar a casa. São Miguel das Vertentes o via como homem de palavra, justo nos negócios, firme, mas não cruel, solitário, mas não amargo. Poucos sabiam que por trás da rotina de trabalho existia um vazio imenso, uma solidão que Rafael preenchia com mais trabalho ainda, levantando antes do sol e deitando depois das estrelas, como se a exaustão pudesse fazer esquecer que não tinha com quem compartilhar nada daquilo. Desde que Mariana morrera quando a cela se partiu durante um passeio que ele deveria ter conferido melhor, Rafael carregava uma culpa que o perseguia nas madrugadas, quando o sono não vinha. Transformar a dor em trabalho, construindo cercas, reformando currais, expandindo pastos, até que suas mãos e seu coração parecessem feitos da mesma matéria que a terra dura que cultivava. Antônio Almeida havia sido seu amigo desde a infância, companheiro de pescarias no riacho, de aventuras na mata, de confidências sobre sonhos e medos. E Rafael prometera no leito de morte do amigo, quando a febre finalmente o levou, que cuidaria de Helena como se fosse sua própria irmã. Mas nos meses que se seguiram ao enterro, Rafael mantivera distância respeitosa, enviando mantimentos pela senhora que trabalhava para ele, oferecendo ajuda através de recados, sem nunca aparecer pessoalmente para não alimentar fofocas numa cidade que vivia de mexericos. Foi por isso que, quando ouviu os rumores na venda do seu Jacinto sobre a transação entre Benedita e o coronel, Rafael sentiu algo que não sentia há anos. Uma fúria quente e justa que fez suas mãos cerrarem em punhos e sua mandíbula travar. Seu Jacinto, homem de 60 anos que conhecia todos os segredos da região porque vendia de farinha a querosene e ouvia todas as conversas, contou baixinho, olhando para os lados para ter certeza de que ninguém mais escutava. Ouvi da própria Benedita, Rafael. Ela estava aqui ontem comprando tecido vermelho. Disse que o coronel exigiu que a moça usasse essa cor quando ele vier buscá-la hoje à tarde. Rafael sentiu o estômago revirar. Tecido vermelho, como se estivesse marcando gado. Quantas mulheres o tertuliano já levou para aquela fazenda maldita, seu Jacinto? O velho balançou a cabeça tristemente. 3 que eu saiba. Nenhuma durou mais de 5 anos. Dizem que ele bebe, que tem o demônio dentro quando está embriagado. A primeira sumiu, dizem que fugiu, mas ninguém nunca mais viu. A segunda morreu de parto. A terceira... O velho fez silêncio pesado. Dizem que se enforcou no celeiro. Rafael não pensou 2 vezes. Montou em Relâmpago, seu cavalo baio fiel que o acompanhava há 10 anos, e galopou pela estrada de terra batida, levantando nuvens de poeira vermelha sob o céu que começava a esquentar com o sol de meio-dia. Chegou à pequena casa de Helena, minutos antes da carruagem do coronel. O que ele viu quando entrou pela porta que Benedita tentou fechar em seu rosto fez seu coração se partir. Helena estava sentada em uma cadeira de madeira no meio da sala, o rosto pálido como cera de vela, as mãos apertando o terço com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos, os olhos castanhos cheios de lágrimas silenciosas que escorriam sem que ela parecesse ter forças para limpá-las. Nos pulsos delicados já havia marcas roxas de onde Benedita a segurara com força para vesti-la no vestido vermelho que o coronel exigira que sua nova propriedade usasse. Benedita, o que significa isso? A voz de Rafael saiu dura como pedra. A mulher se recompôs rapidamente, ajeitando o xale sobre os ombros. Não é da sua conta, Rafael Drummond. Estou resolvendo problemas da minha família. Sua família? Rafael olhou para Helena, que mantinha os olhos fixos no chão. Antônio era meu amigo, e essa moça não é mercadoria para você vender. Benedita deu uma risada sem humor. Ah, o nobre Rafael vem salvar a donzela. Você não tem nada a ver com isso.
Eu sou a responsável por ela, e o contrato está fechado. O dinheiro já foi dado. Rafael ouviu o som de rodas na estrada de terra. A carruagem estava chegando. Quando a carruagem do coronel Tertuliano parou em frente à casa, com um ranger sinistro de rodas na terra seca, e o homem gordo e suado desceu com um sorriso lascivo, olhando para Helena como quem avalia uma égua no leilão, Rafael colocou-se entre eles e declarou, com voz que não admitia contestação: "O contrato é nulo. A viúva está sob minha proteção como promessa feita ao falecido amigo." O coronel, homem acostumado a ter tudo o que queria pelo poder do dinheiro e do medo, deu uma gargalhada rouca que fez os 4 cavalos relincharem inquietos. "Proteção? E quem é você para interferir nos meus negócios, fazendeirinho?" Sua mão foi para o cabo do revólver que sempre carregava na cintura, e Rafael sabia que o homem não hesitaria em usá-lo. Mas algo no olhar de Rafael, uma determinação que vinha de um lugar mais profundo que medo ou prudência, algo que brilhava com a força de quem está fazendo o que é certo, mesmo sabendo do perigo, fez até mesmo Tertuliano hesitar por um segundo. Foi nesse segundo que Rafael fez uma proposta que chocou a todos presentes. "Eu pago o dobro do valor que você deu a Benedita. E levo Helena para minha fazenda não como esposa ou amante, mas como hóspede protegida até que a situação seja resolvida de forma justa e legal. Ela ficará livre para partir quando quiser." Benedita gritou, espumando de raiva ao ver o dinheiro que julgava garantido escapar. "Você não pode fazer isso. Eu sou a responsável por ela." Rafael nem olhou para a madrasta. Manteve os olhos fixos no coronel, esperando. Tertuliano era muitas coisas: violento, cruel, arrogante, mas acima de tudo era homem de negócios. E o dobro do dinheiro era muito dinheiro. Ele olhou para Helena, depois para Rafael, calculando. Os olhos pequenos e espertos brilhavam avaliando a situação. Finalmente deu de ombros. "Tá bom, dobro é dobro. Mas que fique claro, Drummond, você está fazendo inimigo hoje. Quando se cansar de brincar de salvador, a porta da minha fazenda estará aberta para acertar as contas." Rafael tirou do bolso do colete o dinheiro que guardava há anos, economia de muito suor e trabalho, e contou nota por nota na mão gorda do coronel enquanto Benedita chorava de raiva e Helena permanecia imóvel na cadeira como se não conseguisse acreditar no que estava acontecendo. Quando Tertuliano voltou para a carruagem com o dinheiro, virou-se uma última vez. Seus olhos prometiam vingança enquanto cuspia na terra. "Você vai se arrepender, Rafael Drummond. Ninguém tira o que é meu sem pagar o preço." E a carruagem partiu, levantando poeira que demorou a baixar, deixando um silêncio pesado no ar quente da tarde mineira. Rafael finalmente olhou para Helena, que levantara os olhos e o encarava com uma expressão que misturava choque, gratidão e medo de acreditar que aquilo era real. "Você está bem? Consegue andar?" Ela assentiu com a cabeça, ainda sem conseguir falar. Benedita avançou furiosa. "Você não leva ela para lugar nenhum. Eu sou a responsável." Rafael finalmente virou-se para a madrasta, e o que ela viu nos olhos dele a fez recuar um passo. "Você vendeu essa moça como se fosse gado. Perdeu qualquer direito de ser chamada de responsável." "Helena, você quer ir comigo?" Pela primeira vez em horas, Helena encontrou a voz. "Sim, por favor, me tire daqui." Rafael ofereceu o braço. Helena levantou-se com pernas trêmulas e juntos saíram daquela casa, enquanto Benedita gritava ameaças que se perdiam no vento. No caminho até a fazenda Vale da Promessa, cavalgando devagar porque Helena ia montada atrás dele segurando-se em sua cintura, Rafael sentiu o corpo dela tremendo. "Não sei nem como te agradecer", ela disse baixinho, a voz abafada contra as costas dele. "Não precisa agradecer. Fiz o que qualquer homem de honra faria." Mas Helena sabia que não era verdade. Conhecia bem aquela região, conhecia bem aqueles homens, e sabia que Rafael Drummond era exceção rara num mundo onde mulheres eram descartáveis e a violência era lei. Nos dias que se seguiram à chegada de Helena na fazenda Vale da Promessa,
a jovem viúva descobriu um mundo que parecia impossível depois de 1 ano vivendo sob o teto cruel de Benedita. Rafael destinara a ela o quarto de hóspedes mais confortável da casa grande. Um cômodo simples, mas limpo, com uma cama de ferro coberta por colcha de retalhos feita à mão. Uma cômoda de madeira escura onde ela poderia guardar suas poucas coisas. E janelas que davam para o jardim onde um ipê roxo centenário florescia fora de época, como se quisesse dar boas-vindas àquela alma ferida. Ele estabeleceu regras claras e respeitosas logo na primeira noite, sentando-se à mesa da cozinha enquanto preparava café forte que encheu a casa com aquele cheiro bom de grãos torrados. Helena, você está segura aqui. Enquanto estiver sob meu teto, nenhum mal te alcança. Não precisa ter medo de mim. Você tem total privacidade nesse quarto. Comerá à mesa comigo apenas se desejar, e está livre para ficar ou partir quando quiser. A jovem, acostumada a ser tratada como fardo ou mercadoria desde que Antônio morrera, não sabia como reagir a tanta delicadeza. Obrigada, Rafael. Eu. Não sei o que teria acontecido se você não tivesse aparecido. Ele desviou o olhar, claramente desconfortável com gratidão. Antônio era meu irmão de coração. Prometi a ele que cuidaria de você. Mas mesmo dizendo isso, ambos sabiam que havia algo mais naquele gesto, algo que ia além de promessa a amigo morto. Os primeiros dias foram marcados por um desconforto respeitoso. Helena tentava ajudar na casa, mas Rafael insistia que ela descansasse, que se recuperasse do trauma. Ela observava escondida pela janela enquanto Rafael trabalhava no curral. A camisa branca grudada nas costas largas pelo suor do trabalho honesto, comandando os 2 peões Zé Antônio e Mané, com firmeza, mas sem crueldade, consertando cercas com as próprias mãos, alimentando o gado que mugia em resposta ao chamado dele. E algo dentro de Helena, que julgava morto junto com Antônio, começava timidamente a despertar. Não era gratidão apenas, era a admiração por ver um homem de verdade, diferente de tudo que conhecera. As conversas entre eles começaram aos poucos. Primeiro apenas bom dia e boa noite, ditos com educação mas distância. Depois, pequenos comentários sobre o tempo que esquentava conforme agosto avançava, sobre a comida que a senhora Matilde preparava 2 vezes por semana, deixando panelas cheias, sobre os planos de Rafael para ampliar o Pasto Leste. Foram momentos de silêncio constrangedor quando se encontravam nos corredores e desviavam o olhar rapidamente. Pequenos gestos que quebravam o gelo, como quando Helena preparou café uma manhã e viu o rosto de Rafael se iluminar com surpresa agradável. Ou quando Rafael trouxe flores do ipê e deixou no quarto dela sem dizer nada. Foi numa noite, quando Helena encontrou Rafael sentado sozinho na varanda de madeira, olhando para as estrelas que brilhavam intensas no céu sem lua, com uma expressão de solidão tão profunda que doía só de ver, que ela finalmente perguntou suavemente sobre a noiva que ele perdera. Rafael, posso sentar? Ele assentiu, e ela puxou uma cadeira de balanço que rangeu no assoalho velho. Seu Jacinto me contou sobre Mariana. Sinto muito. Rafael ficou em silêncio por tanto tempo que Helena achou que ele não responderia, mas então as palavras começaram a sair, lentas no começo e depois num fluxo que parecia represado há anos. Ela tinha 19 anos. Íamos casar em 2 meses. Eu tinha consertado a sela do cavalo dela na semana anterior, ou achei que tinha consertado, mas algo estava frouxo. E quando ela galopou na descida da serra, a sela se partiu e ela caiu. Bateu a cabeça numa pedra. Morreu na hora. A voz dele quebrou na última frase e Helena viu as mãos fortes tremendo ligeiramente. Eu devia ter conferido melhor. Devia ter testado antes de deixar ela montar. Foi minha culpa. Helena, com lágrimas nos olhos, fez algo que a surpreendeu. Estendeu a mão e segurou a mão calejada dele. Não foi sua culpa, Rafael. Foi um acidente. Rafael olhou para a mão dela sobre a sua, pequena e delicada, e algo dentro dele se moveu.
E pela primeira vez em 5 anos, Rafael falou sobre Mariana sem sentir apenas culpa. Falou sobre como ela ria alto, sobre como amava cavalgar no vento, sobre como planejavam ter muitos filhos e encher aquela fazenda de vida. Sobre como a culpa de não ter consertado a cela adequadamente ainda o perseguia nas madrugadas. Sobre como transformara a dor em trabalho até esquecer como era sentir qualquer coisa. Helena ouviu tudo e, quando ele terminou, contou sua própria história. Falou sobre Antônio, sobre como o amara, mas nunca fora amada de volta da mesma forma profunda. Sobre como o casamento fora arranjado por Benedita, que queria garantir controle sobre as terras. Sobre como o marido fora gentil, mas distante. Sobre como se sentia culpada por sentir quase alívio quando ele morreu de febre, embora imediatamente se odiasse por tal pensamento. Ele nunca me amou de verdade, Rafael. Eu era conveniente, uma peça no tabuleiro de Benedita. E quando ele morreu, eu fiquei sozinha com uma mulher que sempre me odiou. Naquela noite, sob o céu estrelado do sertão mineiro com o cheiro de capim seco no ar e o som distante de grilos cantando, 2 almas feridas reconheceram uma na outra a mesma dor, a mesma solidão, a mesma fome escondida por conexão verdadeira. Quando se despediram para dormir, houve um momento na porta onde seus olhos se encontraram e ficaram presos um no outro por segundos que pareceram eternos, até que ambos desviaram simultaneamente, confusos e assustados com aquela intensidade. Mas a paz frágil que se construía na fazenda Vale da Promessa não passou despercebida pelos olhos cruéis que vigiavam. A cidade de São Miguel das Vertentes, que nunca perdoava nem esquecia, começou a ferver com fofocas venenosas que se espalhavam mais rápido que fogo em pasto seco. Na praça da igreja, após a missa de domingo, as comadres sussurravam com olhos julgadores. Disseram que a viúva mal agradecida, que rejeitou um coronel para se aninhar na casa de um solteiro, está vivendo em pecado. Uma delas, Dona Marta, mulher gorda de língua afiada, comentou alto o suficiente para ser ouvida. Mulher decente não mora na casa de homem solteiro. Onde já se viu? Rafael Drummond perdeu o juízo por causa de uma mulher de passado duvidoso. Murmuravam os homens na venda do seu Jacinto enquanto bebiam cachaça e jogavam cartas. O próprio Jacinto tentava defender. Rafael é homem de bem. Se ele diz que a moça está sob proteção dele, é porque está fazendo o certo. Mas as vozes contra eram mais altas. Proteção? Essa é boa. Homem não protege mulher bonita sem querer nada em troca. Já se inscreveu no canal? Porque essa história está só começando e você não vai querer perder o que vem pela frente. Mas era Benedita, consumida por uma raiva que crescia a cada dia ao ver seu plano desmoronar e o dinheiro que esperava receber escapar, quem plantava as sementes mais venenosas. Ela aparecia em cada casa, em cada comércio, insinuando em cada ouvido disposto a escutar. Aquela moça seduziu Rafael Drummond usando artes de mulher perdida. Ela sempre foi assim, falsa, fingida. E agora quer roubar a propriedade que Antônio deixou, terra boa com nascente e pasto fértil, usando esse fazendeiro ambicioso como proteção. Benedita tinha jeito de plantar dúvida, de fazer insinuações que soavam quase verdadeiras. E a propriedade de Antônio? Ah, aquilo era dela por direito de madrasta, afinal, cuidara da enteada ingrata por anos. O coronel Tertuliano, humilhado publicamente por ter aceitado dinheiro em troca de uma mercadoria que não lhe foi entregue e perdendo influência entre os outros coronéis que começavam a questionar seu poder, começou a arquitetar sua vingança. Ele não era homem de esquecer ofensas e Rafael Drummond havia cometido a pior de todas, fazê-lo parecer fraco. Foi quando a situação explodiu de vez. Uma noite de lua nova, quando a escuridão era total e apenas as estrelas ofereciam luz fraca, homens encapuzados tentaram incendiar o celeiro da fazenda Vale da Promessa, onde Rafael guardava feno suficiente para alimentar o gado o ano inteiro e ferramentas valiosas acumuladas por gerações. Apenas a vigilância de Rafael,
que não dormia bem desde que Helena chegara e passava as noites na varanda, atento a qualquer movimento estranho, e a coragem de seus peões leais, Zé Antônio e Mané, que acordaram com o cheiro de fumaça e correram com baldes d'água, impediu a tragédia. No confronto, um dos atacantes tropeçou e caiu, e quando Rafael arrancou o capuz do homem, viu Joaquim, o capataz do coronel Tertuliano, homem conhecido por fazer o trabalho sujo do patrão. Joaquim, cuspindo ódio, confessou entre socos que recebera ordem direta do coronel. Ele quer te quebrar, Drummond. Quer que você perca tudo e depois vai pegar a moça de qualquer jeito. Rafael sentiu o sangue ferver, mas sabia que guerra aberta significaria mortes e que Helena seria a primeira a pagar. Amarrou Joaquim e o levou ao delegado de manhã, mas o delegado Arlindo, homem velho e cansado que devia favores ao coronel, apenas deu de ombros. Não posso prender o coronel sem provas melhores, Rafael. E a palavra de Joaquim contra a do homem mais poderoso da região? Você sabe como funciona. Rafael sabia. A lei no Sertão Mineiro de 1898 era a lei do mais forte, e Tertuliano tinha mais terra, mais homens, mais poder. Voltou para a fazenda sabendo que precisava tomar uma decisão dolorosa. Naquela tarde, com o sol castigando e o céu sem uma nuvem, Rafael chamou Helena para a sala. Ela entrou limpando as mãos no avental que usara para ajudar a senhora Matilde na cozinha, o rosto corado de calor e um sorriso nos lábios que morreu quando viu a expressão dele. O que foi? Aconteceu algo. Rafael tentou fazer a voz sair firme, mas ela tremia nas bordas. Helena, eu acho que talvez seja melhor você partir. Ir para São Paulo, onde você disse que tem uma prima distante. Recomeçar longe daquela confusão toda que eu, e apenas eu, causei ao interferir. O mundo de Helena desabou pela segunda vez em poucas semanas. Partir? Mas eu pensei. A voz falhou. Pensei que estava segura aqui. Rafael não conseguia olhar nos olhos dela. Tentaram incendiar o celeiro ontem. Foi o coronel. Isso é só o começo. Ele não vai parar, e eu não posso te proteger de um homem com tanto poder assim. É melhor você ir embora antes que algo pior aconteça. Helena sentiu as lágrimas começarem a cair, mas havia também uma centelha de raiva naqueles olhos castanhos. Então é isso. Na primeira dificuldade você me manda embora? Rafael, olhe para mim. Ele forçou-se a levantar os olhos, e o que viu ali o partiu. Não é na primeira dificuldade. É quando percebo que manter você aqui te coloca em perigo. Helena, eu não posso deixar nada acontecer a você. Ela enxugou as lágrimas com força. Então você deveria ter pensado nisso antes de me trazer para cá. Antes de me fazer sentir que finalmente tinha um lugar seguro. E virou-se para sair da sala. Mas antes disse com voz quebrada: vou preparar minhas coisas. Naquela noite, Helena não conseguiu dormir. Ficou sentada na cama olhando pela janela para o ipê roxo que balançava suave com o vento morno, pensando em como a vida era cruel. Finalmente encontrara alguém que a tratava com respeito, que a fazia sentir segura e tinha que partir de novo. Decidiu escrever uma carta para a prima em São Paulo, pedindo abrigo, e foi até o escritório de Rafael procurar papel. A porta estava entreaberta, e ela entrou sem fazer barulho na sala que cheirava a couro e tabaco, onde uma lamparina acesa lançava sombras nas paredes. Foi então, procurando papel na escrivaninha antiga de madeira nobre, que Helena encontrou algo que fez seu mundo virar de cabeça para baixo. Entre papéis velhos da propriedade de Antônio que Rafael vinha organizando para devolver a ela, havia um envelope lacrado endereçado a ela mesma, com a letra inconfundível de seu falecido marido. Com mãos trêmulas que mal conseguiam segurar o papel, Helena abriu o lacre de cera que já estava quebradiço pelo tempo e começou a ler palavras que Antônio escrevera uma semana antes de morrer. Minha querida Helena, se você está lendo isto, é porque a febre me levou como o médico avisou que levaria. Perdoe-me por nunca ter tido coragem de lhe dizer em vida, mas você precisa saber a verdade sobre quem você realmente é. A propriedade onde vivemos não é minha, nem de Benedita. É sua, Helena. Completamente sua. Sua mãe, Dona Eulália,
era filha única do barão de Vertentes, homem rico e poderoso que possuía terras enormes em toda a região. Quando ela fugiu para se casar com seu pai, um professor sem fortuna, contra a vontade da família, foi deserdada publicamente. Mas o barão, antes de morrer há 5 anos, arrependido e doente, deixou o testamento secreto registrado em cartório de Ouro Preto, deixando todas as terras para a neta que nunca conheceu. Você, Helena. Benedita descobriu isso através do inventário que eu, tolo de mim, confiei a ela para organizar logo após nosso casamento. Foi por isso que ela insistiu tanto em nosso casamento, achando que controlaria sua herança através de mim, me fazendo assinar papéis que eu não entendia direito. Eu me casei com você por ordem dela no começo, mas aprendi a respeitá-la e querer seu bem, Helena. Você sempre foi boa demais para mim. O testamento original está escondido na Bíblia da família na casa de Rafael Drummond, meu único amigo de confiança, a quem confiei tudo antes de adoecer. Peço perdão por ter sido covarde em vida. Seja feliz, Helena. Você merece ser dona do seu próprio destino. Seu marido que a respeitou sempre, Antônio Almeida. Helena leu a carta 3 vezes antes de conseguir processar o que significava. Ela não era viúva pobre, sem nada. Era herdeira de um barão, dona de terras que valiam uma fortuna. E Benedita sabia. Sempre soube. A venda para o coronel não era apenas crueldade, era uma conspiração para fazê-la perder seus direitos, pois uma mulher comprada e desonrada jamais conseguiria reclamar herança na justiça daquela época. O quarto começou a girar, e Helena sentiu as pernas fraquejarem. Foi quando Rafael, que ouvira o som de alguém no escritório, apareceu na porta e a encontrou desmaiada no chão com a carta na mão. Rafael chamou um dos peões para ajudar, carregou Helena até o quarto dela e molhou um pano com água fresca, colocando na testa dela enquanto esperava que acordasse. Quando ela finalmente abriu os olhos, a primeira coisa que fez foi segurar o braço dele com força. A carta. Você leu a carta? Rafael assentiu, o rosto sério. Li sim. Antônio me deu o testamento meses antes de morrer, pedindo que guardasse em segurança. Eu não sabia o que fazer. Não sabia se devia te contar, se devia esperar o momento certo. Helena sentou-se na cama, ainda tonta. Então você sabia? Sabia quem eu era? Rafael balançou a cabeça. Sabia do testamento, mas não sabia que Benedita estava armando para te roubar. Agora tudo faz sentido. A venda para o coronel, a pressa dela, as mentiras. Ela queria te tirar do caminho antes que você descobrisse a verdade. Helena sentiu uma raiva crescer dentro dela, uma raiva que nunca permitira sentir antes. Aquela mulher tentou me vender, tentou destruir minha vida, e tudo por ganância. Ela olhou para Rafael, e ele viu determinação nos olhos dela. Eu quero expor a verdade. Quero que todos saibam. Rafael pegou as mãos dela. Isso vai ser perigoso. Helena, Benedita e o coronel não vão aceitar quietos. Eles têm muito a perder. Helena apertou as mãos dele de volta. Então vamos ser mais rápidos que eles. Você disse que o testamento está registrado em Ouro Preto? Rafael assentiu. Então vamos até lá. Pegamos cópias autenticadas e voltamos para expor tudo publicamente. Não vou mais fugir, Rafael. Não vou mais deixar que me tratem como se eu não tivesse direitos. Ele olhou para ela e, naquele momento, viu não mais a viúva fragilizada que ele salvara, mas uma mulher de coragem e determinação. Então vamos juntos, amanhã de manhã, antes que alguém desconfie. E assim, com o destino finalmente mostrando suas cartas, Helena e Rafael começaram a planejar não mais uma fuga, mas um confronto que mudaria tudo. A manhã seguinte, amanheceu com Rafael e Helena cavalgando furiosamente pela estrada de terra que levava a Ouro Preto. Helena sentada atrás dele na sela, agarrada à sua cintura, enquanto o relâmpago devorava léguas de chão com suas patas fortes. O sol nascia devagar, pintando o céu de rosa e laranja,
e o ar fresco da madrugada batia nos rostos deles enquanto galopavam. No cartório, um prédio antigo de pedra no centro histórico da cidade, o escrivão Fernandes, homem de 60 anos de óculos redondos e mãos manchadas de tinta, confirmou tudo. Sim, o testamento do Barão de Vertentes está registrado aqui desde 1893, perfeitamente legal, autenticado, intocável. Helena Cristina Almeida, nascida Helena Cristina Soares, é a única herdeira de propriedades que incluem não só a casa onde a madrasta dela mora, mas também 3 fazendas produtivas na região do Vale do Cedro, pastagens extensas e a nascente do Rio das Pedras, que abastece metade de São Miguel das Vertentes. O escrivão ajustou os óculos, olhando para Helena com respeito. A senhora é uma mulher muito rica, dona Helena. E sempre foi, mesmo sem saber. Benedita tentara esconder isso falsificando documentos e fazendo Helena assinar papéis que ela apresentou como sendo de dívida, mas que na verdade eram renúncias de herança. Mas o escrivão explicou que nenhum desses papéis tinha validade legal, pois Helena era menor de idade quando a mãe morreu e o testamento fora específico quanto à maioridade para a transferência. Com cópias autenticadas do testamento bem guardadas numa pasta de couro, Rafael e Helena retornaram a São Miguel das Vertentes, mas não foram para a fazenda Vale da Promessa. Foram direto para a praça da igreja, onde naquele domingo após a missa das 10, toda a cidade estava reunida como sempre acontecia. Homens conversando em grupos debaixo das árvores, mulheres comentando as novidades da semana, crianças correndo entre as pessoas. O coronel Tertuliano estava ali, Benedita a seu lado com ar triunfante, achando que a fugitiva seria presa por desacato, rodeado por seus capangas e por outros fazendeiros que o respeitavam por medo. Quando viram Rafael e Helena chegarem a cavalo, um silêncio começou a se espalhar pela praça como ondas na água parada. Tertuliano avançou com passos largos, a mão no revólver. Drummond, você tem coragem de aparecer aqui depois de roubar o que é meu? Rafael desceu do cavalo com calma, ajudou Helena a descer e caminhou até o meio da praça, onde todos pudessem ver e ouvir. Eu não roubei nada, coronel, mas vim aqui hoje para que a verdade seja conhecida por todos. Ele abriu a pasta de couro e tirou os documentos. Benedita tentou avançar gritando, mas Rafael ergueu a mão pedindo silêncio. O padre Anselmo, homem íntegro de 70 anos que conhecia todos ali desde que nasceram, aproximou-se curioso. Rafael, com voz firme que ecoou pela praça inteira, começou a ler em voz alta o testamento do Barão de Vertentes. Eu, José Henrique Sampaio, Barão de Vertentes, em pleno uso de minhas faculdades mentais, declaro como minha única e legítima herdeira, minha neta Helena Cristina Soares, filha de minha falecida filha Eulália Sampaio Soares. A ela deixo todas as minhas terras, propriedades e bens, registrados em cartório de Ouro Preto. Um murmúrio correu pela multidão. Rafael continuou, explicando sobre a carta de Antônio, sobre a conspiração de Benedita, que descobrira a herança e tentara controlá-la através do casamento arranjado, sobre os papéis falsos que forjara, sobre a venda para o coronel que não era apenas crueldade, mas uma tentativa de fazer Helena perder seus direitos para sempre. Benedita estava pálida como cera, tentando negar com a voz esganiçada. Mentiras, tudo mentira. Mas o padre Anselmo, homem que conhecera o barão pessoalmente e que reconheceu o brasão da família no lacre do testamento, confirmou a autenticidade. Eu conheço este selo. É verdadeiro. Dona Eulália era realmente filha do barão, e esta moça é sua neta legítima. O silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer grito. As mesmas pessoas que haviam julgado Helena, que espalharam fofocas venenosas, agora olhavam com vergonha para o chão. O delegado Arlindo, pressionado por tantas testemunhas e pela gravidade das acusações, não teve escolha senão prender Benedita por falsificação de documentos e tentativa de fraude. Prendeu também o coronel Tertuliano por conspiração e tentativa de incêndio criminoso após o depoimento do capataz Joaquim, que, em troca de clemência,
confessou tudo sobre as ordens que recebera. O que ninguém jamais esqueceria daquela manhã de domingo foi o momento em que Helena, a jovem viúva que todos julgaram fraca e imprestável, ergueu o queixo e declarou com voz firme que ecoou pela praça inteira: "Perdoo minha madrasta pela ganância, mas não pela crueldade com que me tratou todos esses anos. Perdoo o coronel pela ambição, mas não pela violência que planejou contra mim e contra Rafael. E agradeço ao homem que arriscou tudo sem me pedir nada em troca, que me mostrou o que significa honra verdadeira quando todos os outros viraram as costas." Ela virou-se para Rafael e, na frente de toda a cidade, segurou a mão dele. "Este homem me salvou quando ninguém mais se importou. Me deu dignidade quando eu fui tratada como mercadoria. E me ensinou que ainda existem pessoas boas neste mundo." Os olhos de Rafael brilharam de emoção enquanto apertava a mão dela. E Dona Marta, a mesma que havia espalhado as piores fofocas, começou a chorar de vergonha, e outras mulheres a acompanharam, murmurando pedidos de desculpas, que Helena aceitou com graça, mas sem esquecer a dor que causaram. 3 meses depois, quando a justiça completou seu curso e Benedita e Tertuliano foram sentenciados a anos de prisão na cadeia de Ouro Preto, quando as terras de Helena foram restauradas e ela finalmente pôde usar vestidos coloridos sem o peso do luto falso que a madrasta impunha, quando a fazenda do Vale do Cedro que ela herdara foi reformada e voltou a produzir, aconteceu algo que fez até os mais céticos da região acreditarem em providência divina. O ipê roxo da fazenda Vale da Promessa, aquele que florescera fora de época quando Helena chegara, floresceu novamente em pleno dezembro, cobrindo o chão de pétalas cor de vinho como um tapete natural que perfumava o ar quente do verão mineiro. Foi sob aquela árvore, numa tarde em que o sol filtrava pelas folhas criando sombras dançantes no chão, que Rafael finalmente encontrou coragem para dizer as palavras que queimavam em seu peito havia meses. Helena caminhava pelo jardim, colhendo as pétalas caídas quando ele se aproximou, o chapéu de couro nas mãos como sinal de respeito, o coração batendo tão forte que ele achava que ela poderia ouvir. "Helena, eu preciso te dizer uma coisa." Ela se virou, um sorriso suave nos lábios. "Diga, Rafael." Ele engoliu seco, buscando as palavras certas. "Eu não te protegi por obrigação a Antônio, embora ele fosse meu irmão de coração. Eu te protegi porque desde o momento em que te vi naquela cadeira, lutando para manter a dignidade mesmo no meio da humilhação mais profunda, sofrendo em silêncio mas sem perder aquela luz nos olhos, eu soube que tinha encontrado algo que achava que nunca encontraria de novo. Uma razão para meu coração voltar a bater de verdade. Eu te amo, Helena. Não como salvador e salva, não como amigo do seu falecido marido, mas como homem que finalmente entendeu que viver de verdade significa se permitir sentir, mesmo com medo de perder novamente. Eu sei que você agora é uma mulher rica, dona de terras maiores que as minhas, e que pode ter qualquer homem que quiser, mas eu te peço uma chance de provar que posso te fazer feliz." Helena fechou os olhos, deixando que as lágrimas escorressem sem resistência, mas quando os abriu havia um sorriso iluminando todo o rosto. "Rafael Drummond, você me deu muito mais que proteção. Você me deu escolha. Pela primeira vez na vida, alguém me tratou como pessoa, não como mercadoria ou fardo. E eu aprendi com você que amor verdadeiro não é aquele que te prende em gaiola dourada, é aquele que te dá asas e decide voar ao seu lado. Eu te amo também, Rafael, e eu escolho você, não por gratidão, mas porque aprendi que amor verdadeiro é aquele que nasce do respeito, cresce na confiança e floresce na liberdade de escolher ficar." Ela tocou o rosto forte dele com dedos que já não tremiam mais. "Eu escolho ficar." O beijo que se seguiu foi testemunhado apenas pelo ipê florido, pelas abelhas que zumbiam entre as flores, e por Relâmpago, que pastava próximo e relinchou suavemente como aprovação. Foi um beijo que selou não apenas o amor entre duas pessoas, mas a vitória da dignidade sobre a crueldade, da verdade sobre a mentira, da esperança sobre o desespero. O casamento aconteceu na primavera seguinte,
quando setembro trouxe chuvas que encheram as nascentes e fizeram os pastos verdejarem como não se via há anos. A cerimônia foi na capela reformada de São Miguel das Vertentes, com metade da cidade presente, a outra metade, envergonhada demais pelos julgamentos cruéis do passado, mandou presentes caros como pedido silencioso de desculpas. Helena usou o vestido de noiva que pertencera à sua mãe Eulália, encontrado no baú da casa que agora era sua de direito. Um vestido simples de algodão branco, com renda delicada, feita à mão que cheirava a alfazema guardada. Rafael, pela primeira vez em anos, usou o terno que a senhora Matilde ajustara. Embora todos rissem carinhosamente de como ele parecia desconfortável, longe de suas roupas de trabalho, puxando o colarinho e ajeitando a gravata a cada 5 minutos. Padre Anselmo conduziu a cerimônia com lágrimas nos olhos, declarando que raramente vira amor tão verdadeiro nascer de circunstâncias tão cruéis. Quando Rafael disse sim com voz firme, que ecoou pelas paredes antigas da capela, e quando Helena respondeu sim, olhando nos olhos dele sem medo ou dúvida, todos sentiram que estavam testemunhando não apenas uma união, mas uma vitória da justiça. As duas propriedades foram unidas não por contrato de negócios frios, mas por escolha de 2 corações que decidiram construir juntos. A fazenda Vale da Promessa e as terras do Vale do Cedro tornaram-se uma só, a maior e mais próspera da região, mas administrada com justiça e bondade. Rafael e Helena contrataram famílias inteiras para trabalhar nas terras, pagando salários justos em época em que exploração era regra. Construíram casas para os trabalhadores, uma escola pequena para as crianças e uma capela onde o padre Anselmo vinha celebrar missa uma vez por mês. E quando, 1 ano depois do casamento, Helena deu à luz uma menina saudável de olhos verdes como os de Rafael e cabelos escuros como os dela, e a batizaram. Esperança. Toda a região soube que aquela criança carregava no nome o significado de toda a jornada. O choro forte da bebê, no dia do batismo, quando o padre derramou a água benta na cabecinha coberta por fios escuros, encheu a capela de alegria. Rafael segurava a filha com mãos enormes e calejadas que tremiam de emoção, olhando para aquele rostinho perfeito como se estivesse vendo um milagre. Helena, ao lado dele, radiante apesar do cansaço do parto recente, sussurrou: "Ela é nossa vitória, Rafael. A prova de que a vida sempre encontra um jeito de florescer." Ele beijou a testa da esposa, depois a cabecinha da filha, e respondeu com voz embargada: "Nossa família, finalmente completa." A fazenda, agora rebatizada de Vale da Esperança em homenagem à filha, prosperou como nunca. Não apenas porque tinha mais terras e recursos, mas porque tinha vida verdadeira pulsando em seus corredores. Risadas de criança ecoavam pelos cômodos quando Esperança cresceu e começou a correr pela casa. Sempre atrás do pai que fingia fugir, mas deixava-se pegar para poder erguê-la no ar e ouvi-la rir. Conversas alegres no jantar, quando Rafael contava sobre o dia no pasto e Helena compartilhava notícias de São Miguel, onde agora era respeitada e consultada em decisões importantes. Amor que transformava trabalho em propósito, que fazia cada dia valer a pena. A chuva, que tardara 2 anos castigando a região com seca cruel, finalmente veio generosa, e o pasto verdejou como não se via há uma década. Os animais engordaram, as colheitas foram abundantes, e a nascente do Rio das Pedras voltou a jorrar forte, fornecendo água cristalina para toda a vizinhança. 2 anos depois do nascimento de Esperança, Helena deu à luz gêmeos, um menino e uma menina que batizaram de Antônio, em homenagem ao primeiro marido que, mesmo sem amor romântico, a respeitara e protegera seu segredo, e Mariana, em homenagem à primeira noiva de Rafael, que morrera jovem demais. Com essas homenagens, Rafael e Helena curaram as últimas feridas do passado, transformando dor em memória honrada, perda em gratidão pela jornada que os trouxera um ao outro. E assim, onde havia injustiça, floresceu justiça como rosa brava, que nasce em terra seca. Onde havia crueldade, floresceu bondade como fruto doce, em árvore antes estéril.
Onde havia desespero, floresceu esperança com raízes tão profundas que nem a tempestade mais forte conseguiria arrancar. A história de Helena e Rafael ensinou àquela cidade, e a todos que ouviram seu conto nas gerações seguintes, que dignidade humana não pode ser comprada nem vendida, que mulher não é mercadoria, mas pessoa merecedora de escolha e respeito, e que amor verdadeiro não é aquele que salva como quem resgata objeto perdido, mas aquele que reconhece valor onde outros viram apenas descarte, que oferece mão estendida sem amarras invisíveis e que se alegra não por ter capturado, mas por ter sido escolhido livremente. Provaram que mesmo quando tudo parece perdido, quando a injustiça parece vencer, quando a crueldade parece ser lei, ainda existem pessoas capazes de fazer o que é certo mesmo sabendo do preço a pagar. Mostraram que coragem não é ausência de medo, mas agir com justiça apesar do medo. Que amor verdadeiro não acontece no primeiro olhar mágico, mas se constrói no dia a dia através de respeito, confiança, escolhas livres e compromisso renovado a cada manhã. Nas tardes mornas de verão, ainda hoje se conta que o ipê da fazenda Vale da Esperança floresce 2 vezes por ano, cobrindo o chão de pétalas roxas, como se quisesse celebrar eternamente o dia em que 2 almas feridas encontraram cura uma na outra, e como se quisesse lembrar a todos que passam por ali que mesmo da terra mais seca e cruel pode brotar a flor mais bela, desde que haja alguém com coragem suficiente para regá-la com respeito, paciência e amor verdadeiro. E que, às vezes, o destino coloca na nossa porta exatamente aquilo que mais precisamos, mesmo quando não estamos preparados, mesmo quando achamos que nunca mais seremos capazes de sentir, porque a vida sempre encontra um jeito de nos surpreender quando menos esperamos, de nos curar quando achamos que a ferida é profunda demais, de nos mostrar que não importa quão escura seja a noite, o sol sempre nasce novamente trazendo nova chance, nova esperança, novo começo. Agora me diz, o que você achou desse final emocionante? Deixe nos comentários a sua opinião. Ela é muito importante para nós. E se essa história tocou seu coração, deixe o like. Se inscreva no canal e ajude a gente a chegar aos 100 mil inscritos. Compartilhe o vídeo para que outras pessoas também sintam essa lição de vida tão bonita. E não vá embora agora. Clique na próxima história porque tem muita narrativa emocionante da época esperando por você. Nos vemos lá!